Olá, boa noite. Domingo 5 de maio de 2019. O repórter Canção Nova está começando e esses são os destaques de hoje. Assembleia Geral dos Bispos do Brasil em Aparecida até o dia 10 de maio. Os 323 bispos ativos nas dioceses do país irão definir as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019 a 2023. O que mudou depois de um ano do desabamento de um prédio de 24 andares em São Paulo? Prazo para os eleitores que precisam regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Alerta aos pais: crianças não devem passar mais de 1 hora diante de telas de celular. E o governo pretende aumentar para 40 pontos o limite da suspensão da CNH. O repórter Canção Nova está começando. Você que é telespectador fiel da TV Canção Nova, tem visto desde quarta-feira, dia 1º de maio, nossas equipes de reportagem com entradas ao vivo na programação. Pois é, os bispos de todo o Brasil estão reunidos em Aparecida, aqui no interior de São Paulo, para a 57ª Assembleia Geral da CNBB. Até o dia 10 de maio, a maioria dos 323 bispos ativos nas dioceses do país irão definir as diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019 até 2023. Outra novidade da Assembleia deste ano será a eleição da nova presidência da entidade, que desta vez pode ter 5 membros, segundo o novo estatuto da CNBB. Os acréscimos seriam para os cargos do 2º vice-presidente e vice-secretário-geral. A cada ano, a CNBB reúne o episcopado em assembleia no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, anexo ao Santuário Nacional de Aparecida. Na Basílica, a celebração da missa marca o início do encontro que vai até a próxima sexta-feira. A gente vai retomar as grandes intuições, sobretudo do Papa Francisco, do documento de Aparecida, atualizando-as, procurando novos caminhos de pôr em prática a grande mensagem do documento de Aparecida e dos apelos incessantes do Papa Francisco. O presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha, deixa claro: a Eucaristia é fonte e sustento da missão a ser vivida nesses dias, ocasião de fortalecimento e comunhão entre os bispos e o Papa. Coloca-se à escuta do Senhor para melhor servir, para discernir o que Ele quer de nós no cumprimento do mandato missionário que nos deixou de ir, de sair, de fazer discípulos, de testemunhar a Boa Nova. A edição de número 57 da reunião vai eleger a nova presidência da entidade e tem a tarefa de atualizar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a partir da imagem da comunidade cristã como casa, sustentada por 4 pilares: palavra, pão, caridade e missão. O primeiro pilar da construção da evangelização é a palavra de Deus, não tem dúvida nenhuma. O segundo grande pilar é a liturgia. A espiritualidade, a mística cristã, a liturgia. E o terceiro é a caridade. Afinal de contas, o objetivo da vida cristã é que nós tenhamos uma fraternidade, uma convivência justa entre nós. E, finalmente, a quarta, para concluir esses 4 pilares, é a ação missionária. A igreja não existe para si mesma, a igreja existe para o reino de Deus. Nesses primeiros dias, o destaque foi a presença e a atuação dos bispos eméritos na igreja hoje. Assuntos como a recepção do sínodo sobre a juventude e sobre a Amazônia, bem como as dificuldades da missão da igreja naquela região. Temos sempre tomado posição bem clara contra a destruição da natureza, em favor dos índios. Aquilo que a gente pode defender, defende. E se coloca ao lado deles. Neste fim de semana, os bispos participaram de um retiro direcionado para aprofundamento e espiritualidade. Os trabalhos serão retomados a partir de amanhã, segunda-feira, onde começarão a ser finalizados. Haverá também a eleição da nova presidência da entidade, que atuará pelos próximos 4 anos.
A Assembleia reúne 323 bispos considerados efetivos, 171 bispos eméritos e também representantes de organismos e pastorais da Igreja. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. O número de cristãos com medo de ir à igreja ou que não tem uma igreja aonde ir tem aumentado. E também aqueles que têm que escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos seguros. Uma realidade pela qual o Papa Francisco pede sempre ajuda. No seu Twitter, o Papa recordou aqueles que são mortos por causa da própria fé. Os mártires de cada tempo, com a fidelidade a Cristo, nos mostram que a injustiça não tem a última palavra. No Senhor ressuscitado, podemos continuar a esperar. Diante dos atentados, o Papa Francisco sempre manifesta sua proximidade. No último domingo, quando mais de 350 cristãos morreram assassinados por grupos terroristas enquanto participavam da missa de Páscoa no Sri Lanka, Francisco demonstrou indignação diante deste ato de terrorismo desumano e injustificável. Atti disumani, mai giustificabili. Os cristãos fazem parte hoje do grupo mais perseguido no mundo, com mais de 200 milhões de pessoas submetidas à discriminação, violação dos direitos humanos, agressões e atentados. Segundo o grupo Portas Abertas, que trabalha diretamente neste setor, no ano passado mais de 4.000 pessoas morreram por professarem a fé em Jesus Cristo. Em uma de suas homilias, o Papa recordou que hoje o número de mártires é maior do que nos primeiros séculos, quando o cristianismo estava sendo estabelecido e a liberdade religiosa não existia em praticamente nenhum lugar. Ele pede sempre para recordar destas pessoas que morrem simplesmente pelo fato de terem uma fé. Recordemos os nossos irmãos que foram decapitados numa praia na Líbia, ou aquele menino queimado vivo por seus companheiros só porque era cristão. Imigrantes jogados no mar, etíopes assassinados, somente por serem cristãos. Hoje a igreja é uma igreja de mártires. Eles dão a vida e nós não podemos nos esquecer desses testemunhos. Outro momento importante da igreja e para o Brasil. Faltam 6 meses para o Sínodo da Amazônia, que vai acontecer no Vaticano. O cardeal Dom Cláudio Umes escreveu um livro para auxiliar o povo de Deus nesse caminho preparatório diante das reflexões dessa Assembleia dos Bispos para a Pan-Amazônia. Como definiu o documento preparatório para a Assembleia Sinodal sobre a Amazônia em outubro no Vaticano, esta é uma região com rica biodiversidade, é multiétnica, pluricultural e plurireligiosa, um espelho de toda a humanidade que, em defesa da vida, exige mudanças estruturais e pessoais de todos os seres humanos, dos estados e da Igreja. Este encontro do Papa Francisco com bispos, especialistas, povos indígenas e missionários tem sido cuidadosamente preparado. Nós terminamos a primeira fase, que é da consulta, e foi uma consulta muito ampla, muito participada. Talvez nenhum sínodo até hoje teve tanta participação em termos de consulta, que nós conseguimos chegar a tanta gente que respondeu às perguntas, que ouviu os conteúdos que vão ser propostos, enfim, toda essa parte que nós chamamos de consulta, que é a partir de um documento chamado documento preparatório. Foi nesse contexto, para atender ao apelo do Santo Padre de encontrar novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus e até mesmo para contribuir com o caminho sinodal, que cardeal Umes escreveu o livro O Sínodo para a Amazônia. É um livro para o povo, de modo geral, para o povo, de forma que não são capítulos grandes, é numa linguagem bastante direta, para que todo mundo possa facilmente lê-lo, esse livro. E posso até citar alguns textos, por exemplo, fala do percurso sinodal, como é que nós vamos chegar até o sínodo, fala da crise climática, ecológica, as causas da crise, dos povos indígenas, da Amazônia, as cidades amazônicas, a importância da Laudato Si, uma igreja enculturada na Amazônia, uma igreja indígena, uma igreja com rosto amazônico,
uma igreja missionária, relançar a igreja na Amazônia. Dom Cláudio, que é presidente da Rede Eclesial Panamazônica, vai inclusive participar da Assembleia. O cardeal também falará sobre o assunto durante a Assembleia Geral da CNBB, que acontecerá em Aparecida, a partir de 1º de maio. O sínodo vai ser importante para toda a igreja no mundo, porque no fundo ele fala também, o sínodo vai falar da crise climática e ecológica que afeta o planeta inteiro. E veja a seguir, segundo o IBGE, mais de 70% das domésticas ainda continuam em situação de informalidade. E o governo pretende aumentar para 40 pontos o limite para o motorista ter a habilitação suspensa. Estamos de volta e agora um assunto muito importante. Você certamente já deve ter escutado que a educação é capaz de transformar vidas. Em Belo Horizonte, uma história confirma a força que o conhecimento pode oferecer à vida de alguém. Tudo ia bem na vida de Cassimiro até que em 2017 ele viu sua história se transformar radicalmente. Eu tive problemas familiares e entrei em depressão e comecei a beber muito, aí eu perdi uma noiva e fiquei desempregado, né, até mesmo pelo conta do alcoolismo. Daí foi só ladeira abaixo, eu fui perdendo o dinheiro que eu tinha, a reserva. Ao perder tudo, para não ir para as ruas, Cassimiro procurou um abrigo onde ele podia ir apenas à noite para dormir. Para vencer a depressão, escolheu o caminho dos livros e da escola. Devido a eu estar com depressão, eu precisava de uma coisa para me dedicar, para ocupar espaço livre também. Eu já tinha resolvido estudar. E foi providência divina mesmo, que eu estava procurando emprego lá no BH Resolve. Um rapaz que foi morador daqui, estava falando dessas vagas no Colégio Imaculada Conceição para outras pessoas. E eu estava assim, umas 2 fileiras para frente e estava escutando aquilo. O conhecimento permitiu ao Cassimiro mais do que vencer a depressão. Deu a ele a chance de escrever uma nova história e a oportunidade de fazer um curso superior. É que ele foi aprovado em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Minas Gerais. O resultado é fruto de muito esforço. Para poder estudar, passava o dia nessa biblioteca pública. À noite, cursava o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Assim, pôde concluir o ensino médio e fazer a prova do Enem. Sempre, tudo que eu faço, eu tento me doar ao máximo. Aí os professores identificam isso e foram incentivando. O colégio também, o dia que abriu a inscrição para o Enem, para a isenção da matrícula, eles já estavam tudo preparado para fazer a inscrição de quem quisesse. Em dezembro do ano passado, foi transferido para essa unidade de acolhimento, onde pode ficar durante o dia. Cada morador tem seu quarto de referência, sua cama, seu armário, é fixo, não existe rotatividade aqui dentro, que é diferente da casa de passagem. É onde tem vaga lá, aqui não, a vaga dele é garantida. O curso de engenharia começa em agosto. A expectativa é grande, assim como a certeza de que a educação é capaz de transformar vidas. A educação vem salvando vidas e vai ser sempre assim, ainda mais nesse tempo de turbulência, de tudo que a gente está vivendo aí. Capacidade de transformação que fez renascer a esperança em muitos que estão na unidade de acolhimento que Cassimiro mora. E eles tiram dúvida com Cassimiro, perguntam como que foi, e ele está sendo mesmo inspirador e motivador de muitos aqui. O clima da casa mudou. Planos para o futuro, Cassimiro ainda tem muitos, mas não só. O momento também é de gratidão por tantas mudanças em tão pouco tempo. Se eu não tivesse tomado várias decisões erradas, eu não estaria aqui hoje, eu teria ficado naquela vidinha mais ou menos, não estaria aprovado para a faculdade, não teria assim, enxergado esse potencial que eu tenho de fazer grandes coisas. E agora vamos ao nordeste do país. A capital de Sergipe é famosa por suas belas praias e pela qualidade de vida. Mas Aracaju quer diminuir a desigualdade social. E para identificar áreas onde ela acontece, a cidade agora conta com um mapeamento feito por agências de pesquisa. A repórter Margarida Carvalho vai explicar melhor. Os bolsões de pobreza ao sul da capital sergipana não deixa de ser um exercício de fé.
fé de que o bairro um dia se transforme numa região digna de se morar. Seu Carlos, por exemplo, mora em uma área invadida. Ele percebe que as condições de acesso ao local já melhoraram. As frequentes visitas dos agentes do serviço social trazem a ele esperança de no futuro conseguir até, quem sabe, a tão sonhada casa própria. Vieram aí mais de 30 pessoas que disseram da prefeitura. Aí disseram que isso aqui esse nome aqui que botaram aqui é o cadastro. Aí pegaram o nome da gente, os documentos e pronto, só isso. Eu espero ganhar uma casa, né, que nós estamos precisando, que eu moro aqui há 5 anos aqui. Baseada nos dados do último censo do IBGE e Cadastro Único, a mapografia social tem ajudado os aracajuanos a sair da realidade de pobreza na cidade. Aí fez o asfalto, agora tudo melhorou agora. O senhor disse que era tudo água. É tudo água, a gente passava com meia canela, água. E quando batia o inverno era na cintura. Agora está melhor assim, quando ele está nas voltas que ele dá, ele está passando mais na porta das pessoas, né? Porque antes não era. Identificar áreas de extrema pobreza, vulnerabilidade e risco social, acessibilidade e mobilidade urbana, violência, além de levantamento de dados de sexo, cor e idade, de acordo com o nível de renda de cada bairro da cidade. Em 2010, a renda per capita de pessoas em situação de pobreza extrema em Aracaju variava entre R$ 70 e R$ 140. O observatório, através de um conjunto de informações, tem produzido diagnósticos, tem produzido estudos, dados e informações que têm auxiliado a gestão no pensar as suas políticas sociais e na definição de ações, principalmente em áreas prioritárias que são consideradas áreas em extrema vulnerabilidade. Aracaju, como sendo uma das cidades mais belas do país, está com um cenário de diferenças relacionadas à distribuição de renda. A mapografia vai ajudar exatamente a tornar mais justo esse cenário e dar condições melhores a quem está longe, para que também desfrutem de uma melhor qualidade de vida. Na área já assistida, ruas asfaltadas, transporte escolar, policiamento e até uma maternidade em construção. Muitos moradores do bairro de Santa Maria já respiram aliviados. Parece até um milagre. Tem ambulância se a gente precisar, temos o posto de saúde, tem o CRAS, agora vai, se Deus quiser, em nome de Jesus, vai sair um hospital aqui, né? E você deve ter acompanhado em São Paulo o desabamento de um prédio de 24 andares no Largo do Paissandu. Completou 1 ano essa semana. Por causa desse desastre, 10 pessoas morreram e centenas ficaram desabrigadas. 1 ano depois, o que mudou? Sidney Fernandes e Rodrigo Tedesco contam essa história. O paredão de tapumes esconde uma parte dos escombros do edifício Wilton Paz de Almeida, que pegou fogo e depois desabou no Largo do Paissandu, em São Paulo, em 1º de maio do ano passado. Mas o cercado não pode camuflar as lembranças de quem passa pelo lugar ou de quem reside por aqui. É a vista principal de seu Josimar, que mora no 12º andar deste edifício, a poucos metros do local. Naquele 1º de maio, ele foi um dos primeiros a ver o prédio ruir. Até uns 6 meses atrás, ficava na mente. Para dormir era meio difícil. Até minha esposa mesmo ficou mais traumatizada do que eu. Memórias ainda mais latentes para as famílias que moravam no prédio. Eliofábia era uma delas. Hoje, ela vive num antigo hotel ocupado por movimentos sociais. Eu passo lá todo dia de manhã, volto toda hora, eu passo tanto para ir no mercado, como para ir trabalhar, como para ir na rua, sempre tem que passar na porta. Eu fico olhando que a gente perdemos muitas coisas, entendeu? Mas a principal coisa que a gente perdemos foi os amigos. O inquérito policial sobre a causa do incêndio e os responsáveis foi concluído. A investigação indicou que um curto-circuito no 5º andar teria sido o início da tragédia. 3 coordenadores da ocupação foram apontados pela Polícia Civil como responsáveis por não tomarem medidas de segurança para reduzir os riscos. Nireudes de Jesus Oliveira, Hamilton Coelho Rezende e Ananias Pereira dos Santos, todos integrantes do movimento social de luta por moradia. Os possíveis culpados ainda não se manifestaram enquanto não forem notificados. O caso está sob sigilo na Justiça Estadual. Outras 4 investigações civis tramitam no Ministério Público Federal, pois o prédio era da União. A igrejinha do lado está sendo restaurada.
291 famílias comprovaram vínculo com o prédio que desabou. Todas receberam auxílio aluguel do município no valor de R$ 400. Muitas estão em ocupações como esta. Pagam taxa de condomínios movimentos e isso ocorre bem ao lado do estacionamento da Secretaria Municipal de Habitação. Uma contribuição de R$ 100 só para pagar o porteiro, pagar uma energia, que a gente paga energia. Temos que verificar se realmente elas recebem o auxílio aluguel, esse benefício que a Prefeitura concede. E segundo, uma vez identificado pela nossa equipe social, elas terão auxílio aluguel suspendido. As placas de madeira também não conseguem maquiar problemas de outros prédios em situação crítica, semelhante ao que desabou. À época, a Prefeitura de São Paulo informou que faria uma varredura em 70 prédios ocupados por movimentos de moradia no centro da cidade. A Prefeitura foi além, vistoriou 75. 51 seguem ocupados, 4 foram interditados e 3 desocupados. Um deles é este prédio aqui, conhecido como Caveirão, bem no centro de São Paulo. Aqui moravam dezenas de famílias, mas todas foram removidas. Eram 85 famílias. A remoção e a interdição do prédio parece não ter resolvido o problema. Aos fundos, placas indicam que há estacionamento. O símbolo do abandono tem mais de meio século. Era para ser um edifício garagem com previsão de entrega em dezembro de 64, conforme anúncio de jornal da época. Os pessoal das lojas até fecha aqui as lojas, né? Tem medo quando chove bastante forte. E tá perigoso, né? Ele começa a estralar. Uma grande parcela dos imóveis que estão ocupados, né, podem sim ser transformados em habitação social. Outros precisam realmente ser interditados, ou demolir, ou mudar o uso, ou reformar para outro uso. No terreno do prédio que desabou, a Secretaria Municipal de Habitação tem projeto para construir moradia popular. O mesmo deve ser feito em outros 11 edifícios públicos. Assim seja, para que a falta de moradia e o descaso deem lugar ao direito de sonhar. No país com mais empregadas domésticas, a vida de 7 milhões de mulheres é uma luta. O repórter Canção Nova exibe agora essa reportagem sobre a situação atual dessas profissionais, depois que a lei que garantiu todos os direitos dos trabalhadores domésticos começou a valer. Rosilene trabalhou boa parte da vida como empregada doméstica. Há 3 anos não consegue trabalho com carteira assinada. O motivo da demissão do último emprego foi o valor da passagem de ônibus. E a maioria dos lugares que a gente vai responde isso. Aguarda que a gente vai ver por que a gente está dando preferência para uma condução, porque o preço da sua passagem é um custo muito alto para a empresa. Desde que entrou em vigor a lei que garantiu todos os direitos do trabalhador às domésticas, a maioria dos empregadores ficou mais exigente na hora de contratar esse profissional. Que é próprio de quando o mercado está inflado de mão de obra. Então, o nível de exigência de qualificação dela aumentou. Hoje, muitas funcionárias, para se recolocar, elas têm que fazer curso de formação. Maria Aparecida tem 39 anos e desde os 12 trabalha como doméstica. Para ela, os benefícios trazidos pela lei trouxeram mais segurança para a profissão. O seguro-desemprego, né, que a gente não tinha, e o FGTS também, que a gente antes não tinha, e agora a gente tem, né? Então, melhorou, né, para a gente. Hoje em dia, os domésticos têm quase as mesmas garantias que um empregado comum, um empregado de uma loja, um empregado de uma indústria, com a diferença que o empregador doméstico, por conta das circunstâncias naturais, tem um tratamento distinto. A Lei Complementar de 2015 é vista como um avanço por garantir uma série de direitos ao trabalhador doméstico. Só que mesmo quase 4 anos após a sua entrada em vigor, vencer a informalidade dentro da categoria ainda é um grande desafio. A queda da renda da própria família brasileira. A lei que instituiu mais direitos aos domésticos também criou a figura da diarista. Essa informalidade se dá também muito em função do pouco conhecimento que se tem a respeito da lei. Em comparação com outras profissões, o salário da empregada doméstica está acima da média, mas em comparação com o que era antes da lei, a remuneração teve uma queda. Ela tinha um custo, por exemplo, de R$2, R$3 mil,
ela demitiu essa pessoa e recontratou outra pessoa com um salário menor, para que o custo total não ultrapassasse o custo que ela tinha antigamente. Mesmo podendo receber mais como diarista, Maria Aparecida prefere trabalhar de carteira assinada. É que ela se lembra bem como era antes da lei. Antigamente era fácil, né? A gente poderia até escolher. Hoje não, hoje está difícil. Está difícil de achar emprego. Mas o diarista a gente não tem segurança. E com carteira assinada a gente tem segurança. Notícia para os motoristas. O governo anunciou que pretende fazer mudança nos pontos e na renovação de carteiras de habilitação no Brasil. A alteração na lei divide opiniões entre a população. A proposta traz duas alterações significativas para quem possui carteira de habilitação. O governo pretende aumentar os atuais 20 para 40 pontos limite para a suspensão da CNH dentro de um ano. Outra modificação diz respeito à renovação do documento. O prazo de validade passará de 5 para 10 anos até que o motorista complete 50 anos de idade. Após esse período, a renovação volta a ser feita de 5 em 5 anos. A mudança na legislação faz parte de um projeto que deve ser enviado em breve ao Congresso. Muitos motoristas gostaram da novidade. Uma mudança excelente, muito importante. Facilita, né, a vida para o motorista, né? O motorista profissional sofre muito com 5 anos, né? Quer dizer, essa parte seria muito bem-vinda para a população. Já os especialistas na área não comemoram a notícia. Os condutores, principalmente os caminhoneiros, vão estar felizes da vida porque devia de ser com 20 pontos, na verdade os caminhoneiros são 14 pontos, vai passar para ser 40 pontos para todo mundo, certo? Só que nisso você vai estar cometendo mais infração de trânsito. E são algumas infrações de trânsito que o governo não ajuda o condutor, que os radares não são aferidos pelo Inmetro, o estacionamento tem que remover o veículo, não é removido. Então, o condutor em si ele não sabe o que diz o Código de Trânsito, qual é o procedimento correto de se aplicar uma multa de trânsito. Sobre a renovação da carteira, o processo só vai ser feito em menos de 10 anos em alguns casos específicos. Quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que interfira na capacidade do motorista dirigir. O governo acredita que o projeto vai acelerar a suspensão em casos de infrações graves e gravíssimas, como dirigir depois de beber. Para esse advogado, a melhor solução para evitar esse tipo de comportamento ao volante seria aumentar o valor das multas. Para que o cidadão, para que o motorista, o infrator, ele tivesse esse peso maior no bolso e conseguir entender que o trânsito é formado por pessoas, por vidas, e elas não podem ser colocadas em risco. O que todos concordam é que, independente da mudança, direção é responsabilidade. Dar preferência à educação no trânsito significa estar no caminho certo. E atenção, a água que chega às torneiras das casas no país está contaminada com substâncias que podem causar doenças graves. É o que mostra um estudo feito pelo Ministério da Saúde. Ela está na caixa, nos fardos, na mão do brasileiro. A gente não vive sem água. Mesmo assim, um verdadeiro coquetel de agrotóxicos foi encontrado na água que chega às torneiras de 1 em cada 4 cidades do Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Às vezes vem muito esbranquiçada, a maioria das vezes quando acaba a água vem aquela água barrenta, se suja até a roupa, imagino para beber. Preocupação normalmente de diarreia, uma infecção para as crianças, então é preocupante. Apesar de ser alarmante, os 27 agrotóxicos encontrados estão dentro das normas e limites estipulados para produtos contaminantes. Esses limites são muito mais restritivos na comunidade europeia que no Brasil, né? Então, provavelmente, o que é aceito no Brasil, se você comparar com o limite da comunidade europeia, não seria aceito. O comportamento de um toxicante individualmente, sozinho na corrente sanguínea, ele pode não ser o mesmo quando esse toxicante está associado a outros, né? O que significa que essa associação ela pode gerar problemas, danos à saúde. Este aparelho simula o tratamento de água existente hoje no Brasil, mas nem todos eliminam os agrotóxicos presentes. É preciso buscar soluções para o problema. Isso passa por setores como meio ambiente, prestadores de serviço, produtores rurais.
O trabalho de prevenção, mudanças na lei e a modernização dos sistemas são parte desse processo. O levantamento do Ministério da Saúde revela: a contaminação da água caminha a passos largos e constantes. Dos 27 pesticidas detectados, 11 estão associados ao desenvolvimento de câncer, malformação, disfunções hormonais e reprodutivas. Daqui 20 anos, dificilmente médicos, pacientes vão associar, que aquele dano causado silenciosamente anos depois foi decorrente desse efeito crônico, de estar exposto a esse coquetel ao longo de tanto tempo. De acordo com o especialista, é possível adequar os atuais sistemas de tratamento para sanar o problema. A gente poderia manter o que já existe e acrescentar novas etapas. Por exemplo, um tanque, seria um tanque, uma coluna que a gente chama, de adsorção com carvão ativado. Enquanto o governo não apontar para uma direção de controlar os limites, a fiscalização ela vai ser inútil, a população fica meio refém e são poucas os procedimentos que o cidadão comum pode fazer para minimizar isso. O uso de filtros caseiros à base de carvão ativado seria a solução imediata para o consumo, porém, este tipo de produto é mais caro e exige a reposição anual. Algumas atitudes como essa, de filtros, de carvão ativado, ou então usar o bicarbonato para frutas e legumes, pode atenuar os efeitos, mas não vão ser a solução definitiva. Altas temperaturas e chuva. Esse período de mudança de clima é a combinação ideal para o mosquito que transmite a dengue. E o número de casos da doença aumentou, subiu 300% nos primeiros 3 meses do ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. Veja na reportagem. O sol quente, eu falei, gente, eu estou morrendo de frio. E a dor no corpo. Eu peguei o termômetro que coloquei em mim, eu estava com 38,5. Ao aparecimento dos primeiros sintomas, Dona Maria Denise não teve dúvidas do motivo do mal-estar. O exame de sangue foi o suficiente para confirmar que, assim como outros conhecidos, ela também estava com dengue. O bairro Esplanada em si está lotado de dengue. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou sair dessa dengue? Eu vou me lambuzar de protetor. Casos da doença no Brasil dispararam no primeiro trimestre deste ano. Até o dia 16 de março, foram registrados mais de 220 mil ocorrências de dengue no país, número muito superior ao mesmo período do ano passado. O Sudeste foi a região com maior número de casos prováveis da virose. Só em Minas Gerais, até ontem, eram mais de 140 mil entre casos confirmados e os suspeitos. Uma força-tarefa foi montada no estado para amparar os municípios mais atingidos pela doença. O estado ele publicou uma resolução que transfere recurso para os municípios que estão com alta incidência de dengue. Então, é recurso para auxiliar nessas ações de intensificação do controle e assistência também. Já são mais de 100 cidades mineiras. Em Belo Horizonte, os números apontam para uma epidemia da doença. O resultado são postos de saúde e unidades de pronto atendimentos lotados ao longo de todo o dia. A maioria pacientes com suspeita de dengue, como a mãe do Guilherme, que precisou ficar internada depois de passar mal enquanto esperava atendimento. No nosso bairro está tendo um surto de dengue altíssimo, o posto de saúde está lotado, a UPA, chegamos aqui, está lotado, tem muita gente do bairro da gente, então merece uma atenção no bairro. A última epidemia de dengue registrada em Minas Gerais foi em 2016. Uma das explicações para o retorno da doença com tanta força este ano está no sorotipo do vírus que está em circulação desta vez. E esse ano a gente tem o predomínio do sorotipo 2. A gente nunca teve esse predomínio desse sorotipo, apesar de ser um vírus que ele já circula no estado há algum tempo. Sempre predominou o sorotipo 1. Então, as pessoas elas são suscetíveis a esse sorotipo 2. Os próximos dias de Guilherme serão de cuidado redobrado com a mãe e também com a casa dele. Afinal, a principal forma de combater a dengue é evitando que o mosquito transmissor da doença nasça. Esse surto que a gente está passando, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, que cada um fazendo a nossa parte, creio que amenizará, Não acabará, mas amenizará um pouco esse surto aí.
No próximo bloco você vai ver: a inovação tecnológica tem aumentado a produção de lixo eletrônico no mundo. E um alerta aos pais: crianças não devem passar mais de 1 hora diante de telas de celular. O que você faz quando precisa descartar um celular ou um eletrodoméstico que não funciona mais? Já aconteceu com você? Em São Paulo, nossa equipe foi conhecer uma cooperativa que atua no recolhimento do lixo eletrônico e contribui com o meio ambiente. Já não conseguimos mais nos imaginar sem nossos eletrodomésticos, celulares ou computadores. Por outro lado, a inovação tecnológica tem aumentado a produção de lixo eletrônico no mundo. Só em 2016 foram produzidas mais de 44 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Para se ter uma ideia, isso equivale a 4.500 torres Eiffel. Cada habitante do planeta produz, portanto, em média, quase 6 quilos de lixo eletrônico por ano. A Ásia está no topo do ranking. Na América Latina, o Brasil é quem mais produz esse tipo de resíduo. Aliás, onde os brasileiros descartam os equipamentos de casa que param de funcionar? Lixo mesmo. Eu não tenho conhecimento com o local específico para colocar esse lixo. Eu aprendi, né, que tem alguns lugares que eles recolhem lixo eletrônico, inclusive que eles vão buscar em casa. Tem bastante gente que compra essas peças que já o celular não funciona mais, aí você vai lá e vende ele um pouco mais barato. Normalmente eu dou, porque sempre tem alguém que arruma, conserta, aproveita em algum lugar. Em São Paulo, há 10 anos, uma cooperativa tem ajudado a amenizar o problema. Desde a inauguração, a Copermit já recolheu quase 2.500 toneladas de lixo eletrônico. A demanda, né, essa necessidade de descarte correto, um descarte ambientalmente correto, ela vem crescendo cada vez mais, devido a não só a obsolescência do equipamento, né, a tecnologia ela avança e surge a necessidade de você trocar de equipamento rapidamente, assim como também tem aquele problema do consumismo, né? É feita uma triagem de materiais recolhidos por pessoas e empresas. Cada equipamento é manualmente desmontado. Plástico, vidros e metais são embalados separadamente e enviados para reciclagem. Aqui, até um museu foi criado para expor verdadeiras relíquias e objetos curiosos, encontrados em meio a tantos artigos. Mas quais os malefícios deste tipo de lixo para o planeta? O material destinado de forma inadequada, ele pode ir para um aterro e ali ele vai percolar no solo, vai contaminar solo, contaminar água. São materiais, muitas vezes são metais pesados e bioacumuladores, né? Eles vão contaminar tanto os animais, né, os peixes, como aqueles que os consomem. Quer dizer, assim, ele não é expelido para o organismo, ele vai somente acumulando e pode vir se tornar um câncer, alguma doença um pouco mais séria aí. Nos resta, portanto, fazer a nossa parte. Você não pode simplesmente falar assim, olha, estou quebrando o galho de doar, então toma aí que o filho é seu. Não, não é bem assim. Você está dispondo de algo que não te serve mais. Em benefício do planeta. Em benefício do planeta, sempre. Pais, mães, cuidadores dos pequenos, veja só. Brincar mais, dormir melhor e passar menos tempo em contato com telas, como televisão, tablet e celulares. São as recomendações de um guia inédito lançado pela Organização Mundial da Saúde, com orientações para os bebês e crianças com menos de 5 anos. A infância é uma janela de oportunidades, o período mais importante de aprendizagem. Tudo que se vive nessa fase pode ser levado para a vida inteira. Nessa etapa fundamental é que os cuidados devem ser redobrados. Por isso, a Organização Mundial da Saúde divulgou um guia inédito com orientações para crianças com menos de 5 anos de idade. Um dos cuidados mais importantes diz respeito ao uso de telas de aparelhos eletrônicos. A recomendação é que menores de 2 anos não devem ter esse contato e que os maiores de 2 anos podem assistir TV até 1 hora por dia. A pediatra explica que a restrição vai colaborar com o desenvolvimento da criança. Até os 2 anos de idade, todos os sistemas de comunicação neurológica estão em formação. Então,
De acordo com o estímulo que a criança recebe, esses sistemas serão formados de maior qualidade ou não. Estímulos muito pobres vão gerar sistemas pobres ou simples, que podem vir a comprometer depois o desenvolvimento da criança. Em frente às telas, a criança normalmente fica parada. Sem esse recurso, ela vai se movimentar mais, procurando uma atividade diferente para fazer. As brincadeiras em casa vão combater o sedentarismo e a obesidade, outra preocupação da OMS. Além, claro, de unir mais a família. Foi bem isso que aconteceu na casa do Giovanni. O garotinho de 4 anos tinha acesso às telas. Há 6 meses, os pais mudaram a rotina da casa. E a gente foi percebendo que estava demais, né? E que isso estava atrapalhando o aprendizado dele, o desenvolvimento dele. Então, a gente foi fazendo aos pouquinhos essa passagem, né? De um conteúdo grande de televisão e tela, para diminuir, até que chegou 1 hora de tela por dia e até que chegou a 0. A gente falou, não, agora a gente vai tirar a televisão e ela vai embora de casa. Os benefícios para a saúde apareceram rápido. Ele teve uma melhora considerável no sono. Hoje ele não tem mais episódios de terror noturno, melhora da concentração, do empenho nas atividades. O tempo livre estimulado pelos pais faz a diferença. Com brinquedos adequados para a idade, se possível educativos, livros, mesmo que os pais não gostem muito, mas pelo menos em alguns momentos do dia, colocar música clássica para essa criança ouvir. Tudo isso vai promover sistemas elaborados. A família Souza tem se adaptado tão bem aos novos hábitos que diversão em casa não vai faltar. Você tem que estar lá presente, você tem que participar, você tem que estar junto. O ganho de qualidade para a vivência da educação, da presença com o filho é maravilhoso. Você votou no ano passado? Os eleitores que não estão em dia com a Justiça Eleitoral precisam ficar atentos com o fim do prazo para regularizar o título. É só até amanhã. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a Sueli Rezende, que é chefe de cartório eleitoral aqui de Belo Horizonte. Quando a situação do eleitor é considerada irregular e ele precisa procurar um cartório eleitoral? A situação do eleitor é considerada irregular quando ele deixou de votar ou de justificar nas últimas 3 eleições. Lembrando que cada turno é uma eleição. Então, se ele não votou em 2016 e nos 2 turnos das eleições de 2018, a situação dele está irregular perante a Justiça Eleitoral. E o que acontece quando ele não regulariza essa situação com a Justiça? Quando o eleitor não regulariza sua situação, seu título será cancelado e ele fica sem o direito a obter uma certidão de quitação eleitoral. E aí, nesse caso, essa ausência da certidão de quitação, que tipo de dor de cabeça pode trazer para esse eleitor? A ausência, né, de poder ter uma certidão de quitação eleitoral, ele fica sujeito a não poder praticar vários atos da vida civil. Por exemplo, ele não vai poder tirar passaporte, CPF, tomar posse em cargos públicos, né? E além disso, ele pode ter dificuldade até de conseguir um emprego, porque muitas empresas exigem a certidão de quitação eleitoral. Quais documentos a pessoa precisa trazer para conseguir resolver a sua situação eleitoral? Para resolver a sua situação, o eleitor ele vai fazer a quitação da multa. Caso ele não tenha condições de fazer a quitação da multa, ele pode requerer a dispensa do pagamento da multa por falta de condições econômicas. Ele deve comparecer em qualquer cartório eleitoral do país, deve levar um documento de identidade e um comprovante de endereço. E aí, se eu estou na dúvida se eu estou ou não com a minha situação irregular, tem algum lugar que a pessoa pode ter essa informação para saber como está a situação dela com a Justiça Eleitoral? A lista contendo o nome de todos os eleitores que estão com situação irregular, ela está fixada em todos os cartórios eleitorais. Mas para facilitar, o eleitor pode consultar a sua situação na internet, no site do TSE ou do TRE de cada estado. Basta ele acessar o menu Eleitor, Situação Eleitoral e lá ele vai fazer a consulta por nome ou pelo número do título de eleitor. Se a situação estiver irregular, ele precisa procurar a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio. E agora, um relatório da Organização Mundial da Saúde explica por que as mulheres vivem mais do que os homens. Um dos principais motivos para a diferença na expectativa de vida está nos cuidados com a saúde. Qual o segredo para chegar aos 102 anos de idade?
Vários fatores podem contribuir. Os cuidados com a saúde, a alimentação, prática de exercício físico regular, a convivência com outras pessoas. Ou até mesmo, quem sabe, a espiritualidade. Dona Aurora já completou mais de um século e lembra algumas fases da vida com saudade. A oração, o padre Jonas celebrava na Dona Laura. Era casada, tinha meus filhos, mas eu deixava meus filhos. Foi o período melhor da minha vida. A Organização Mundial da Saúde divulgou neste mês um relatório em que aponta a longevidade das mulheres maior que a dos homens, uma diferença de 4 anos na média mundial. No Brasil, a expectativa de vida das mulheres pode chegar a 7 anos a mais que a dos homens, de acordo com o IBGE. Entre outras questões, a medicina ressalta que a genética também contribui para uma expectativa maior de vida da mulher. A mulher, ela tem 2 cromossomos X, o homem tem cromossomo X e Y. Isso, o Y é que determina a condição masculina, quando está se formando o embrião. Então, se a mulher tiver alguma doença relacionada ao cromossomo X, ela tem um outro cromossomo bom, que vai compensar e ela pode ter o traço da doença, mas não aparecer nela, embora ela possa passar para os seus descendentes. Já o homem não. O homem é X e Y. Se ele tiver alguma doença relacionada ao cromossomo X, ele vai manifestar a doença. Além das questões genéticas, a preocupação e o cuidado com a saúde são fatores que tornam a expectativa de vida da mulher maior que a dos homens em todo o mundo. Isso a gente percebe nessa academia especializada no atendimento feminino. Quando eu fui para a área do emagrecimento, a gente está vendo hoje que estatisticamente, em grupo, a adesão ao exercício é maior pelas mulheres. Entendeu? E como eu preciso de regularidade, a gente já focou, eu já foquei meu trabalho num trabalho coletivo. Uma das alunas de Cássia conta um pouco da sua rotina de exercícios. Agora também estou tendo acompanhamento com nutricionista e todos os dias procuro estar fazendo nem que for 1 hora de atividade física. Aí o domingo eu dou o descanso. Fazendo jus às estatísticas, o radialista contraiu uma dengue recentemente que só foi diagnosticada 10 dias depois. Na verdade, eu achei que era uma gripe comum, alguma coisa assim que pudesse resolver com o tempo, né? Ou com alguns remédios, e acabei não procurando médico e acabei... As mulheres, elas têm muito mais preocupação. Se aparece alguma coisa errada, elas prontamente querem saber o que é, querem realizar exames, querem se tratar. Já os homens, quando vêm, geralmente vêm trazidos por suas esposas, às vezes até empurrados por elas. E saúde, eu sempre falo, é igual poupança. Vai ter lá na frente quem investir. Embora existam muitas possibilidades para explicar a longevidade das mulheres, Dona Aurora parece não estar muito preocupada em descobrir o segredo. O segredo? Ih, minha filha, não tem segredo. O Repórter Canção Nova fica por aqui. Você acompanha outras reportagens durante a semana no telejornal Canção Nova Notícias. Ou acesse nossa página na internet, noticias.cançãonova.com. Deus abençoe você, uma ótima semana, até domingo que vem.